Salve pessoal, estou gravando aqui mais um episódio dos Bastidores do Terceiro Setor. Eu já cansei de falar, é um projeto que eu estou adorando fazer, tenho aprendido horrores com todos os convidados que vêm aqui, conhecendo um pouquinho deles, um pouquinho da história do projeto. Então tem sido sensacional, tanto para mim, como pessoa, como Sinergize, a gente crescer junto. Hoje, eu quero agradecer o seu tempo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vou pedir para você se apresentar, para as pessoas conhecerem um pouquinho de você e falar um pouquinho do projeto também. Tá bom. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou aqui de Curitiba, né? Eu sou da área jurídica, na verdade. Eu não trabalho no terceiro setor, né? Mas o terceiro setor faz parte da minha vida. Eu sempre, há mais de 10 anos, eu faço ações com lar de crianças, né, no Fazendinha. E depois disso, eu sempre fui fazendo outras ações, outras campanhas, simultaneamente. E durante a pandemia, meu marido deu a ideia de eu criar uma página, né, para focar nesse assunto, né, de ações sociais, boas ações, campanhas solidárias. E daí nasceu, né, o Haja Consciente, em 2020. E daí o Haja Consciente, ele não é um projeto social, ele é uma iniciativa social, né, que busca promover essas conexões para o bem, que nem a Sinergize, né? Tanto de doador como uma causa, como entre projetos entre si, para otimizar, né? Então, e tem sido muito... Acho que vai ser fenomenal a conversa de hoje, principalmente porque a gente tem muita atuação em comum. Que é o entender que a atuação em coletivo gera muito mais impacto. Então, não ser um projeto, é uma iniciativa que move projetos por trás, que é um dos objetivos também da conversa daqui, né? Que é jogar luz sobre as pessoas que estão trabalhando no terceiro setor. Porque, no final das contas, a gente sempre se conecta com as pessoas, não é com o nome de um projeto. O nome do projeto vai estar lá, independente do que aconteça. Mas quem que está girando isso? Quem que está fazendo acontecer? E, assim, como é que é para você hoje, assim, trabalhar fazer esse movimento, né, com as outras iniciativas? Porque uma das maiores dores que a gente, enquanto Sinergize, a gente tem observado é a comunicação. Como é que você faz essas pontes assim, falar, tem esse projeto que está precisando disso, e talvez eu possa ajudar com outro, como é que dá essas ligações? Desde que eu comecei pelo Haja Consciente, eu comecei a seguir todos os projetos de Curitiba e região, né? Todos os meus seguidores, quem eu sigo geralmente é projeto social. E daí eu sempre vou acompanhando e vou vendo as necessidades, ou vou vendo o que eles têm para doar. E daí, paralelamente, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Amigos voluntários, que tem mais de 50 projetos aqui de Curitiba. E não foi iniciativa minha, né? Foi iniciativa de outra pessoa, que era a Mariana. Ela criou para quê? Para otimizar, por exemplo, eu ganho uma doação de pães, mas para mim não tem nem serventia. Coloca no grupo para já passar para quem precisa. Então, ali, a ideia do grupo foi isso, ajuda mútua, sabe? Coloca ali uma necessidade, todo mundo se junta, às vezes faz vaquinha quando não tem, e realiza. Então, e daí o que acontece? Sabendo disso, os outros projetos me procuram e falam, Fernanda, tenho tal coisa para doar, para quem que você me indica? Daí eu vou fazendo essa conexão, sabe? Então, acabam que eles me procuram para perguntar para quem pode passar. E você já chegou assim num ponto de, por exemplo, a pessoa que quer doar, uma pessoa externa, uma empresa, ela chega te procurando e fala, olha, a gente está com isso daqui, a gente está com uma sobra de roupa, com refúgio de alguma produção, e tem algum projeto que poderia encaminhar? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu o restaurante na época da pandemia, quando fechou tudo, daí me procurou e falou assim, tenho 30, 40, 50 quilos de carne, preciso passar para algum lugar. Daí eu encaminhei para um asilo aqui de Curitiba. Então daí isso acontece bastante até. Às vezes tem um lugar também que eles pegam, eles fornecem para supermercado, né? Bolachas, comidas em geral. E daí quando está próximo de vencer, eles também precisam fazer a destinação, porque o mercado não pode vender, mas ainda tem um prazo para consumo, né? Curta, mas existe. Isso, daí eu pego e ajudo também. Teve empresas assim que me procuram, e tem algumas que me procuram, que nem teve uma agora da área de higiene, assim, produtos de higiene pessoal, que me procurou e falou, eu quero ajudar uma instituição, um projeto que esteja fazendo alguma ação do Novembro Azul. Você conhece alguém? Daí eu indiquei, assim, que legal. Tenho feito isso. Então, hoje você trabalha exatamente fazendo essas pontes, né? Você, por exemplo, você não recebe a doação para repassar, você não é um intermediário, às vezes. Não, só quando, por exemplo, estiver mais próximo para mim, e eu morar perto da pessoa, ou for mais fácil para a
pessoa pegar comigo. Ponto de coleta, ou se tiver alguma ação minha, assim, né, que eu também vou fazendo paralelamente com meus amigos, daí se tiver para aproveitar, a gente aproveita, senão eu pego para repassar para outra pessoa. Entendi, bacana. E assim, dentro dessas ações, dessas conexões assim, que você já realizou, teve algum momento assim que te marcou, algum depoimento de alguém que foi, sei lá, foi assistido por esse tipo de doação? Já teve, especialmente no dia do Mac Dia Feliz, que a gente faz, entregando, a gente vende os cupons e as pessoas, na maioria dos casos, doam pra gente. E a gente entrega na rua, né? Daí teve um rapaz que a gente foi entregar, ele não tava bem, assim, né? E daí ele tava catando no lixo, assim, comida, era perto da rodoviária, ali na hora do almoço. Tava um dia bem quente, e ele tava catando o resto de comida, assim. Daí eu peguei, perguntei se ele queria o sanduíche, daí ele falou: um dia tiveste fome e me deste de comer. Um dia eu tive sede e me deste de beber. Ele falou que Deus te abençoe. Daí, nossa, isso acabou, né? Começou a ação assim, sabe? Daí eu falei, daí você já fica... Já deu certo, já valeu. É isso que eu falo, sabe? Porque que nem nas ações, muita gente fala assim, mas com um sanduíche você não vai matar a fome de ninguém. Mas você tá tornando a pessoa visível, né? Você tá dando ali pra eles que nem... É muito engraçado, a gente faz já há 9 anos. Sempre quando entrega, eles falam assim, olá, a moça do dia que a gente come McDonald's. Hoje a gente tá chique, então pra eles... Já marcou, né? Então isso que é legal, assim, né? É isso que a gente busca, né? Com certeza. E, assim, às vezes a gente escuta também que fala sobre fazer doação, medidas assistencialistas. O pessoal fala, você está doando um hambúrguer do McDonald's, mas pô, não é só o hambúrguer. Tipo, também não é só o alimento, é a possibilidade da pessoa ter o acesso, sabe? Uma coisa que às vezes não estava nem no sonho dela, ela está conseguindo materializar, mesmo que seja um momento. Sim. Então, vai muito mais além do que matar a fome, né? Tem até aquela música, a gente não quer só comida, a gente quer diversão, arte e cultura. Sim. Então, não estou falando sobre isso, mas eu estou falando sobre o acesso. Sim. Sabe? Então, tem que se oportunizar, mesmo que tenha que ter um evento, tenha que ter um dia, infelizmente, para essas pessoas que estão invisíveis se tornarem presentes, tem que ter isso, né? Tem. Então... E eu vejo que hoje não é só assistencialismo, né? Os grupos hoje, eles vão além. É que as pessoas não veem o trabalho que é feito por trás, né? Porque não é do dia para a noite que você vai conseguir resolver, né? Mas se unindo, né? Acionando o poder público, as coisas começam a engrenar, né? E a gente sabe que é um trabalho de formiga, né? Então a gente tem que fazer o que tiver ao nosso alcance, né? Se for no momento assistencialismo, né? E acaba sendo também, às vezes, uma porta de entrada para você ter um acesso àquela pessoa, sabe? Que às vezes, chegando com a ideia de, vamos trabalhar uma recuperação, vamos te entender, você tendo um primeiro contato de troca, uma troca sincera, falando, não, vamos trabalhar qual que é a sua dor imediata, a fome não espera. Então você tem que trazer esse mecanismo e chegar com a estrutura por trás depois, né? Porque também só ficar pontuando toda hora não resolve o problema a longo prazo. Sim. A gente só apaga incêndio. Mas então tem que ter esse movimento de uma estrutura, de um acompanhamento, de oportunizar acessos, né? E dar, acho que o fundamental também, que é a opção de escolha, né? Que ela tem que escolher o que ela quer. Porque muitas das vezes, quando o indivíduo está numa situação de vulnerabilidade e chega uma doação, ele não tem a opção nem de negar. Então isso é muito delicado também, porque acaba destruindo mesmo a autoestima da pessoa que já está numa situação bem delicada. Né? E daí a importância de cuidar o que você está entregando, né? De doar e não descartar, né? Por exemplo, roupa. Você não pode ferir a dignidade da pessoa, né? Se a blusa está rasgada, fedida, mofada, você não usaria. Então não tem por que dar para a pessoa, né? Porque não é porque ela está numa situação de vulnerabilidade que ela tem que aceitar tudo, né? Sim. Não, com certeza. E assim, Fê, como você trabalha principalmente com também fortalecendo os outros projetos, eu creio que a sua rede de contato tem que ser uma rede que te apoie de verdade, né? Porque é fundamental a gente fazer essas conexões e tal, e ter pessoas que realmente acreditam no trabalho. E o que acaba te motivando a fazer isso todos os dias? Porque às vezes nem as pessoas que estão próximas da gente entendem o que a gente faz, e o porquê a gente faz isso. Sim.
Então, onde que tira essa força para você realizar esse trabalho? São das pessoas que apoiam, assim, né, literalmente, assim, que tem, porque que nem eu falo, eu não tenho voluntários, eu não tenho doador recorrente, essas coisas, mas eu acabo tendo, sabe? Tem pessoas que doam, eu tenho uma amiga que ela doa pra mim todo mês uma quantia X, porque ela sabe que se eu não tô fazendo campanha, eu vou direcionar, ela fala, ó, passa pra quem você acha que tá precisando no momento, não precisa falar pra mim, mas eu falo. Eu falo, ó, foi pra tal pessoa, porque é importante também. Uma prestação de conta, né? Então, acontece isso, assim, cada campanha é engraçado, porque eu falo. A gente fica ansiosa, né, assim, pensando assim, não vai dar certo, não vai dar, tá chegando, não conseguiu. E de repente, o pessoal começa a ajudar. E isso não tem preço, assim. Só, eu falo assim, não é só ajudar com dinheiro, mas o compartilhar, né, o divulgar. Nossa, isso assim, eu fico com o coração assim, cheio, sabe? Quando eu vejo que as pessoas apoiam. Ou quando eu fico sabendo assim, eu divulgo ali as campanhas, daí depois eu encontro alguém que fala assim, ah, aquela campanha tal, eu tô ajudando. Ah, sabe a instituição tal? Agora eu sou doadora recorrente porque você me apresentou. E as instituições também falam, olha, queria que você viesse aqui porque você está ajudando tanta gente, todo mundo vem aqui e fala que foi por você. Então, isso que eu gosto, que bom, assim, né? que daí eu falo assim, esse é o caminho. Porque a gente sabe assim, eu no Haja Consciente sou sozinha, né? Então tem que fazer postagem, né? Tem que repostar, tem que criar conteúdo, que não é só, eu gosto de criar ali, né? Fazer Conteúdo. uma coisa direcionada, né? Pensada. Cada campanha ali quando você faz para montar o vídeo, tudo, é só você, né? E eu trabalho, né, com outras coisas, tenho 2 filhos. Então é difícil, é desgastante, assim, mas meu marido que fala que dá brilho no meu olhar, sabe? Quando alguém fala, ó, precisa fazer uma campanha para tal lugar. Eu já fico assim motivada. Eu posso estar cansada, esgotada, mas é o que eu gosto. Que massa. Isso que eu ia te perguntar agora. Como é que você divide seus horários assim, de trabalho, família também, né? E ter um momento do Haja? Porque é muito complicado. Eu acredito que deve chegar demanda para você no celular o tempo todo. Chega. Tem pessoas até assim carentes que daí acabam vendo, porque tem o link do meu WhatsApp, né? E delas mandam quando estão passando necessidade. E também projetos até de fora de Curitiba que procuram para conversar, sabe? Para falar assim, Fernanda, eu tô com dificuldade, você pode me ajudar? E assim, eu não tenho conhecimento, né, de tudo, mas é só escutar e conversar e mostrar que a pessoa, o problema que ela está passando, os outros também passam, né? Então, já teve uma vez, eu recebi um telefonema, um WhatsApp de madrugada e era uma pessoa de um projeto social que estava com depressão e não tinha com quem falar. E ele nem era meu amigo, não conhecia, sabe? Então, eu faço isso, assim. E daí, como que eu faço? Eu tenho 2 filhos, né? Então, de manhã eu fico mais dedicada a eles. Do meio-dia às 7 eu trabalho, né? Eu tô em home office, mas eu trabalho. E daí, à noite, eu tenho que dividir entre as crianças. Então, outras obrigações da casa. E tem projetos que pedem para eu fazer arte também, de campanha, isso, aquilo, eu faço também para eles, quando eu vou encaixando, sabe? Mas a gente se vira, sábado, domingo, né? Quando a gente tem um propósito em comum, assim, né? A gente dá um jeito. A causa te fortalece nesses momentos. E sempre aparecem pessoas, né, no caminho para se juntar, para se unir, que daí torna tudo melhor, mais fácil. E uma curiosidade minha mesmo, você hoje, dentro desses projetos assim, que você abraça, conhece, que entra em contato com você, são mais organizações menores, né? Tipo, não formalizadas, mais movimentos, assim. Tem alguns formalizados, mas a maioria é não formalizada. Que legal. E é porque, assim, eu acho que a minha perspectiva, né? Minha pessoal mesmo, a gente tem uma carência de informação básica, não só de como fazer, mas de recursos mínimos da onde você procurar, sabe? Vamos mobilizar um voluntário para ir na campanha. Como é que eu faço isso? Umas coisas básicas, né? Que acaba faltando. E tem muita gente que tem acho que uma não prática mesmo no meio digital que acaba hoje favorecendo muito esses movimentos, né? Que é mobilizar de uma maneira mais fácil. Então, quando você comentou que eles entram em contato com você para fazer a arte também, é uma coisa importante, né? Porque se não tiver ninguém para fazer, não vai acontecer, vai ficar no boca a boca. Ano passado ano passado a benção de Natal foi para as crianças indígenas, né?
Mas daí uma amiga tinha um projeto também, era só ela. E daí ela queria padrinhar as cartinhas das crianças, mas ela não ia ter tempo para organizar as cartinhas, para passar o nome para as pessoas. Daí eu fiz isso, porque eu falei, ela falou, não vou poder fazer porque eu não tenho quem faça. Daí eu falei, eu faço. Daí meu marido falou, que horas? Eu não sei, mas vai ter que ter, né? Porque senão ia ficar sem, sabe? E daí eu fiz, deu tudo certo no final, assim. Na hora, assim, a gente pensa, meu Deus, que loucura. Mas depois, assim, é tão bom, assim, é tão energizante, né? Então, é que nem falo, né? A gente faz pensando em ajudar o outro e quem é ajudado é a gente, né? Sim, é muito mais sobre, nem é doar, né? É sobre receber mesmo. Receber. Porque no final, é quem tem experiência mesmo. Acho que uma coisa que a gente conversa bastante é como despertar a empatia nas pessoas para se mobilizar, mobilizar em alguma causa da comunidade, sem nunca ter tido a experiência. Como é que você vai falar sobre um sentimento bom que você teve no momento de você acolheu uma pessoa que estava em vulnerabilidade, você distribuiu na comida, matou a fome de uma pessoa? Como que se expressa isso se a pessoa nunca nem teve um contato, sabe? Isso sei lá, um ponto muito importante até para ser trabalhado na nossa comunicação, né? Nas redes sociais. É verdade. Porque também tem aquela linha muito tênue entre você passar o que está acontecendo e não ser uma coisa exploratória, né? Sim. Tipo, estou explorando a imagem de uma pessoa que está em vulnerabilidade, explorando o sofrimento para, sei lá, promover o projeto. Então, isso é um ponto muito delicado que eu acho que a gente tem que ter um ponto de atenção, né? Eu até fiz uma postagem uma vez sobre isso, que o que a mão direita faz, a esquerda deve saber. Eu coloquei que sim, mas por quê? Porque é quando você faz com o coração puro, né? Quando você faz, não é para explorar. É para o quê? Para você mostrar, é até uma forma de prestação de contas para quem ajudou, para ver o que está acontecendo. E muitas vezes a pessoa fala assim, na próxima vez eu quero participar, eu quero fazer parte. E assim, e isso que é legal, né? Daí as pessoas falarem, eu vou fazer isso. Teve amigas minhas que já falaram, sabe, eu tinha medo, tinha receio de como falar com a pessoa na rua. Daí agora eu deixei a sacola de doação no carro e quando eu paro no sinal e tem, eu pergunto se quer. E tinha pessoas que chegavam para mim no início da Já Consciente e falavam assim, Fernanda, como que eu faço para entregar uma coisa para pessoa em situação de rua? Daí eu falava assim, daí meu marido falou como tem que falar o óbvio, né? Porque as pessoas falavam assim, como que eu faço? Eu falei, chega e fala, bom dia, boa tarde, eu tenho umas doações, você aceita? Daí ele vai falar que aceita, vai te abençoar. Das pessoas, nossa, daí começavam a fazer, falavam, nossa, Fernanda, agora eu sempre deixo coisa no carro, porque é muito legal, as pessoas precisam, se todo mundo fizer isso. Eu falei, é isso, é o começar. Com que não tem, muita gente fala assim, se eu tivesse condições eu faria. Quando eu tiver tempo eu faria. Mas são inúmeras formas de ajudar. Não precisa ser todo dia, pode ser esporadicamente, pode ser isso no caminho do trabalho, né? Levar uma coisa. Não precisa ter nada, não precisa necessariamente doar algum material. Tira 5 minutinhos e escuta alguém. Dá um bom dia a gente não precisa nem ir muito longe numa pessoa que está em vulnerabilidade. Dá um bom dia para o gari que está varrendo a rua, para o cara, sei lá, você vai pegar porque aqui em Curitiba tem um detalhe interessante, que os pontos de ônibus ficam dentro do tubo e o trocador fica do lado de fora. Então dá um bom dia para esse cara, verdade. porque ele fica invisível. Fica. E assim, ele só recebe bucha, tá todo mundo passando de mau humor, com pressa, quer o troco rápido. Uma palavra de carinho já muda o dia da pessoa. É verdade. O meu tio uma vez falou pra mim, eu viajava com ele passava pelos caminhoneiros, ele buzinava assim, tipo, pra cumprimentar. E eles retribuíam, né? Ele falou, tem que cumprimentar, a vida deles é difícil. Eu nunca esqueci disso, sabe? Porque ele cumprimentava, assim, os caminhoneiros. E é isso, né? É você pensar no outro e ter empatia. Ser sensível, né? Entender que nem todo mundo tem a obrigação de estar de bom humor também. É que nem então, a gente, né? A gente está lidando com pessoas, cada um tem uma história, cada um tem um dia, uma rotina. E a gente não sabe a batalha que aquela pessoa está enfrentando, né? A carga emocional envolvida por trás. E falando nisso, Fê, teve alguma situação difícil que você já enfrentou no AGE? Por exemplo, um projeto não fez uma música, situações, o projeto fechou, você mesmo passou por alguma dificuldade no meio desse caminho? Alguma coisa assim?
Teve alguns projetos que pararam, mas foi assim, por falta de voluntários, sabe? Daí acabou apurando, por problemas familiares também, mas foi assim, naturalmente, né, acontecendo. Mas assim, problema nesse existe não. Não, nenhuma rotina assim, chegou uma hora que talvez o Ágil teve que parar. Não, até agora, graças a Deus, não teve nada assim de dificuldade. O que eu faço às vezes é parar as postagens, né? Eu assumo, eu falo, de vez em quando eu apareço nos stories, mas eu tento, mas eu falo, eu vou tentando o máximo, né? Mas a rotina mesmo, né? As outras obrigações e como é que vai conciliando isso no dia a dia. Entendi. Não, belezinha. Então, gente, agora a gente vai para um próximo momento aqui da nossa conversa, que é usar o nosso baralhinho de perguntas. Tá. A Fê já teve a oportunidade de conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Vou até deixar depois na descrição também, quem não viu o vídeo da imersão que a gente fez aqui com 20 projetos sociais. Foi incrível a troca que a gente fez, as conexões. Foi um momento muito gostoso. A gente usou também, mas hoje a gente vai jogar um pouquinho diferente. A gente dividiu ele em 3 montinhos, né? Nos 3 montinhos, o azul, que é perguntas voltadas a você com relação ao mundo. O baralhinho vermelho, que é você na sua comunidade, né, mais próxima, e o baralhinho amarelo, que é perguntas voltadas a você e a sua história. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos tirar uma carta de cada um. Tá bom. Aí, se você puder ler e responder, tá bom. A gente vai conversando sobre. Tá bom. Posso ler? Pode ler, por favor. Qual a realidade mais desafiadora que você presenciou e te inspirou em sua jornada pessoal? Eu acho que foi isso de ver o que mais me desafia é ver assim, tantas pessoas precisando, tantos projetos precisando de ajuda, e eu não sei, porque como eu não tenho assim, eu sou uma iniciativa social, eu não sou um projeto, eu vou escolhendo, né, cada Dia das Crianças, Natal, instituições, projetos, pessoas que precisam de ajuda. E daí chegam muitos pedidos de ajuda. E daí o mais desafiador é fazer qual. Por isso que eu sempre tento assim mudando, sabe? Porque é muita gente precisando de ajuda. O bom seria conseguir ajudar todos. Quando dá, eu tento, mas não tem como, né? Então eu acho que o mais desafiador, e isso que me inspira, né? Porque, que nem eu falo, se cada pessoa puder ajudar um pouquinho, a ideia que isso que me inspira, é fazer essas conexões, fazer o leque se abrir, né? A corrente do bem, né? Nossa, e é muito gostoso isso, na hora que acontece, falar, Fê, a gente conectou aqui, agora a gente está com voluntário, a gente fez uma parceria com outro projeto, isso é muito gostoso. A gente vê eles se desenvolvendo, tendo uma certa autonomia, né? Sim. Para parar com essa dependência também, que é um ponto muito complicado quando a gente fala em terceiro setor de doação. Como é que esse projeto vai se tornar autônomo, como é que ele vai agregar valor ao trabalho que ele faz, para não depender exclusivamente da doação, por exemplo, de pessoa física. Porque fica muito incerto, você não consegue fazer um planejamento a longo prazo, né? Então, foi muito massa isso que você comentou. Agora vamos para nosso baralhinho de perguntas relacionadas ao seu entorno um pouquinho mais próximo. De que forma o amor se manifesta em sua vida hoje? Eu acho que assim, cada pessoa que com apoio, assim, pra mim, o amor, na verdade, ele se manifesta de várias formas. Mas cada pessoa que apoia, que eu sinto que eu posso contar para fazer, assim, as ações, para conseguir alcançar as metas, assim, é o amor se fazendo presente em cada detalhe, assim. É cada pessoa que divulga. Eu vejo assim, às vezes eu divulgo um projeto, outras pessoas replicam e divulgam também. Isso assim, não tem preço, sabe? É o amor se espalhando. Para você, pessoalmente, como você se sente amada? Todos os dias quando meus filhos chegam em casa, não tem amor mais sublime, né? Então aquele abraço, a gente pode estar cansada, né? Às vezes eu tô lá, eu tenho que me policiar, porque eu fico muito focada nas coisas do Haja Consciente, divulgar e tal. Daí eles chegam e falam, mãe, você pode brincar? Daí tem que parar e falar... Vamos virar a chave aqui agora, né? Saber separar os momentos. Isso eu tenho até dificuldade, sabe? Porque daí, à noite, daí eu tenho tempo para fazer as coisas, mas eu também tenho que me dedicar a eles.
Então, e mesmo assim, eles estão ali, né, chamando, abraçando. Daí, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, chega com um cartãozinho, com uma cartinha, sabe? Então, eles são pequenos? Tem. Meu filho tem 5 e minha filha tem 6. Nossa, então é aquele bem tchuquinho ainda, né? Que tá naquele, sei lá, precisa de uma troca, atenção, assim, Eles estão necessitando de um resguardo também, né? De uma referência. Mas o legal com eles é que eles também sempre começaram, desde pequenininhos eles ajudam também, né? Eu também faço parte do Tampinha Solidária, então aonde a gente vai tem tampinha, a minha mãe guarda, dá pra minha mãe, pra professora, às vezes os professores colocam dentro da mochila deles, que eles falam, a minha mãe junta, não joga fora, tampinha. E com coisas também, minha filha fala assim, mãe, olha, tem tanto brinquedo. O meu filho é mais difícil, sabe? Mas a minha filha fala, tem que dar, porque tem criança que não tem. Que e daí é legal, assim, no Dia das Crianças, ela me ajudou a montar os kits. E ela quis ir, e foi cansativo, tava um dia bem com sol, e a gente ia descendo, entregando na rua, e ela fazia questão. Que legal. Então isso que é legal, assim, né? Daí é o amor também, né? Com certeza. Você vendo que, passando pra eles, e ver eles tendo essa empatia, assim. E era muito legal, porque minha filha, ela ia entregar, criança não tem preconceitos, né? Então ela ia, ela abraçava todo mundo, sabe? Abraçava, a pessoa até ficava meio assim assustada, sabe? Ela dava o presente e abraçava, assim, com tudo. E daí tirava foto abraçada, assim. Então não tem isso. Não, é um amor da forma mais genuína que tem, né? Sem se entregar mesmo no momento e tal. Criança é foda, né? Mesmo. Agora vamos pro nosso último baralhinho. Não, e que legal você oportunizar isso com seus filhos, sabe? Eles vão crescer com uma outra mentalidade. Porque a gente é moldado desde criança numa mentalidade de competição, né? E quando você consegue ter a sensibilidade de enxergar quem está ao seu redor, você é diferente. Então, muito legal. Qual a decisão de mudança que você tomou que se orgulha? Essa agora tá mais difícil. As perguntas pessoais dão uma baralhada. É difícil, né, de falar. Eu acho que a decisão de mudança foi quando eu comecei, mesmo foi graças ao meu marido, quando ele me impulsionou lá para criar a Loja Consciente, porque eu fazia assim, o que acontece? Eu sempre fiz as ações, né? Mas sempre fazia naquele meu círculo de amigos, assim. Então, que nem do Mac Dia Feliz. Eu vendia 50 cupons, 60 cupons. Daí, quando surgiu a Haja Consciente, eu comecei o quê? A divulgar ali também, né, para quem me segue, para quem acompanha, e começou a ampliar. No primeiro ano do Haja Consciente, a primeira campanha do Mac Dia Feliz, a gente vendeu 500 e poucos cupons. Então foi disso, tipo, né? E do ano passado para esse ano, foi para 1.012 cupons. Dobrou, sabe? Então, isso que foi a mudança, eu acho que eu me orgulho, porque assim, como eu disse, dá trabalho. E administrar, quanto vai crescendo, dá mais trabalho ainda, né? Dá mais dinheiro para administrar, tudo, né? Dá a prestação de contas. Mas isso eu me orgulho, assim, sabe? De ter permitido acontecer isso. Daí que eu comecei a focar, fazer cursos voltados para o terceiro setor, porque eu não tinha noção disso, sabe? A minha ideia era bem pequenininha de terceiro setor. Não era que nem uma empresa, assim, eu não sabia o alcance. Eu ajudava, tipo, o Pequeno Cotolengo, essas instituições maiores, mas eu não tinha ideia da estrutura por trás. Então, caiu uma cortina, assim, sabe? E é muito legal você ver, assim, tudo que a gente é capaz de fazer e como é importante começar, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que é isso. E é um ponto muito legal que você trouxe também. Eu acho que na maioria das vezes as pessoas não têm a real dimensão do que é o terceiro setor. Assim, só entende a estrutura quem está por trás mesmo. E por consequência disso, acho que de não se falar de uma maneira clara, não romantizada também, que é muito importante a gente falar isso. Sim. Tem uma visão romantizada no sentido de não se passar realmente o que é um dia a dia. Sim. De ser só um momento de glória, assim, de uma ação de solidariedade. Não é isso. É uma estrutura toda por trás que envolve pessoas, envolve um acompanhamento, uma estrutura, logística. Nossa, logística também é um fator muito importante. Uma consequência de não se falar acaba
refletido nas próprias instituições de não se desenvolver uma mentalidade de empreendedor mesmo. É verdade. Porque vira meio que dependente. A gente tem projetos hoje formalizados até enormes, gerando um impacto enorme e não tem uma mentalidade empreendedora. Sabe? Como é que ele vai ser sustentável? Como é que ele divide as forças? Como é que ele pode captar mais? Como é que tem um projeto que é necessário um planejamento maior? Por exemplo, um projeto de inovação e tecnologia, que se tem uma linha de acompanhamento e tem que chegar no resultado final. Como é que mede esse impacto? Então, tem que se capacitar, acho que tem que correr atrás, né? Tem. E hoje em dia já se tem de uma maneira mais fácil essas comunicações, essas oportunidades, e tem centros de referências voltados ao terceiro setor com conteúdos maravilhosos também, né? Que dão esse suporte pra gente. Sim. Então, é muito legal. E assim, Fê, para fazer um fechamento, se tivesse alguma coisa que você gostaria de falar para o maior número de pessoas possíveis, o que você gostaria de trazer? Eu falaria para começar hoje, assim, porque as pessoas falam assim, agora é final de ano, né? Ano que vem eu quero começar a ajudar, ano que vem não sei o quê. Não, comece hoje com o que você tiver a teu alcance, né? Que nem falou, não é só doar dinheiro, não é só tempo, é qualquer coisa que você possa fazer por alguém, possa atender uma necessidade, faça, só faça, e não fique esperando e postergando. Sim, acho que é o começar, né? É o começar fundamental, independente da situação. Todo mundo tem o que doar, nem que seja uma escuta. É verdade. Então é importantíssimo a gente começar a girar essa roda e que o resto acontece de uma maneira natural, sabe? Sim. As pessoas vão vindo, vão aparecendo no seu caminho de uma maneira mais fluida mesmo. É verdade. Então, é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui. Mais um bate-papo maravilhoso. Adorei estar aqui com a Fê hoje. Eu agradeço. O objetivo dos nossos projetos é um objetivo comum, então consegui espelhar muito dentro da sua realidade de hoje. A gente vai deixar também na descrição a playlist com todos os outros episódios para quem ainda não acompanhou. E vamos ficando por aqui. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.